O Robert Kiyosaki, a gente gravou um podcast há pouco tempo falando sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele bate muito naquela questão do cone do aprendizado. Legal. Falando que, por exemplo, ao simplesmente só escutar alguma coisa, você assimila muito menos. Quando você participa do processo, um aprendizado mais ativo, você assimila mais. Aquilo realmente está comprovado ou não? Não está comprovado. Inclusive, eu gravei um episódio... Então você está falando que o Robert Kiyosaki está errado? É um corte nosso já. Olha, eu não tenho problema nenhum em falar, Não, porque... então amor, sua teoria caiu por terra. Lembra que eu leio os livros e você fala, vamos botar na prática? Não, isso aí é legal. Tá bom. Isso aí é legal. Tá ficando preocupado já. Calma aí, isso aí é legal. Isso é legal. Aquilo, o cone do aprendizado, a pirâmide do aprendizado, é uma super simplificação. O mais importante não é se você está vendo ou está escutando. Porque, por exemplo, você pode estar escutando alguma coisa e não está prestando atenção. Sim. Ou vendo, não está prestando atenção. Então, você já mexeu num mecanismo fundamental para o aprendizado, que é foco atencional, que é um das etapas ali do aprendizado, né? Agora, como eu disse, existe um fundinho de verdade, que é basicamente o que eu acho que vocês fazem. Eu não sei, não conheço tão a fundo a rotina de vocês, mas eu entendo que vocês... Bruno lê muito, a Malu, eu tô até curioso de saber como é que você faz para estudar. Eu só leio putaria. Não, mas você lê. Isso foi uma super simplificação, amor. Você lê. Você estuda por zoando. vídeo. Pô. Sim, eu tô zoando. Ela Não, é melhor assim. por que a gente tá falando isso, né? Porque logo que a gente já vai entrar nesse assunto, mas eu tenho dislexia. E aí ele perguntou, eu tô até curioso como você faz para estudar. E eu tive muitos problemas para estudar na escola, na faculdade. Eu fiz ciência política. Tinha que ler... Ciência soviética. Mas continue, por favor. Eu tinha que ler textos muito densos. E eu falei pro Bruno, a minha vida toda, escolar ou da faculdade, eu li resumos. Né? Sim, Que era o decorou, mais tá, fácil Sim. pra mim. Mas olha só que curioso, porque se você lê uma coisa, Bruno e Malu, vocês lerem um conteúdo agora, você ficou prestando atenção, leu. Se depois disso você não revisitar esse conteúdo de alguma forma, você vai perder a maior parte dele. Então, Sim. depois de 2 semanas, você perde algo em torno de 70% a 80%. É uma curva, que a gente chama de curva do esquecimento. Por isso que eu disse que as pessoas estão muito focadas no que elas estão fazendo enquanto elas estudam e negligenciam o que você faz depois. E vocês, sem perceber, vocês talvez estejam fazendo o que é necessário para manter a informação, que é você sozinho tentar lembrar aquele conteúdo. Eu faço muito isso. O Bruno, eu sei porque ele E já comentou. A gente faz uma outra etapa também. O Bruno faz isso muito, eu escrevo. E eu escrevo no papel. Sem olhar o material? Ou Eu como é que é? escrevo junto, olhando, depois eu releio. Isso E funciona outra muito pra coisa mim que a também. gente faz Você também... faz resumos, Eu entre faço aspas. resumos. E outra coisa que eu faço também, eu falo, né? Eu falo Sim. o que eu fiz, Perfeito. o que eu aprendi. Dar aula é fundamental. Isso faz muita diferença. E isso é legal, porque certamente. daí para você fazer isso tem que colocar o foco atencional. O ideal seria, Malu, sabe o quê? Você fazer o resumo sem ler. Você lê, tenta memorizar o que E você sem conseguir. consulta. Sem consultar. Porque daí você vai ter um esforço cognitivo, você tem que botar a atenção para dentro, resgatar a memória. As pessoas não sabem disso, mas para você lembrar, você Genial. precisa de atenção também. Não é só para pegar a informação. E aí você vai acessar, e na hora que você reativa essa memória, o seu cérebro entende, putz, deve ser uma coisa muito importante essa memória aqui. E realmente você muda quimicamente o ambiente ali e aquela memória tende a ficar mais firme. Então, você ter o esforço de tentar lembrar, é como se fosse tentar achar um livro na biblioteca. E aí, só que é uma biblioteca muito grande, com muita prateleira e muito livro. E você tem que ir sozinho para você aprender o caminho de onde está o livro. Então, você fica bom, inclusive, em achar informação. E você talvez já faça isso sozinho, né? Vocês falam muito. Na verdade, essa coisa da pirâmide do aprendizado é mais ou menos como aquela ideia dos 21 dias, né? Pra mudar um hábito. O mito dos 21 dias. Isso. Então, assim, não tem muito de ciência nisso, né? Mas existem algumas coisas já que a gente sabe, né? Em relação a, por exemplo, você escrever. Eu também faço tudo escrevendo, né? E tem alguns estudos mostrando que é o seguinte, se você lê, depois você lê, por exemplo, 1 ou 2 parágrafos, daí você para ali, né? E aí você vai tentar lembrar, como o Andrei falou, e escrever um resumo com as suas palavras daquilo que você leu, né? E aí tem outros estudos que mostram também que se você tentar fazer esse aprendizado por todas as vias, isso também pode ser muito, assim, pode ampliar, né, a sua forma de aprendizado. Então, depois que você fez o seu resumo ali, com as suas palavras daqueles 2 parágrafos que você lê aquele resumo em voz alta, né? E depois você volta pro texto e segue, né? Então, assim, tentar se cercar ali, né, de todas as opções, de todas as alternativas. Digamos assim, multidisciplinar. Escreve, fala, lembra. Exatamente. Eu achei curioso.